A maioria das crianças cresce num ritmo previsível de casa-escola e amigos da vizinhança. Mas existe o Ace A12 criado em rotas de voo transatlânticas num ambiente moldado pela exploração espacial e pela tecnologia avançada. Em 14 de maio de 2026, o menino de 6 anos acompanhou seu pai, Elon Musk, até o grande salão do povo em Pequim. Ao lado de figuras como Tim Cook e Jensen Huang, ele se tornou instantaneamente uma imagem marcante da cúpula global. Muito antes de Pequim, X já havia aparecido em lugares que a maioria dos adultos só vê pela televisão do Salão Oval aos corredores da Casa Branca. Enquanto outras crianças aprendem história nos livros, a vida dele se desenrola perto dos locais onde acontecem as conversas globais. Isso leva o mundo a se perguntar como é para uma criança crescer sob os holofotes constantes da atenção mundial. Para uma criança comum, um nome é simplesmente uma identidade global. Mas para este menino, um nome se tornou um evento midiático mundial. Em maio de 2020, o anúncio de seu nascimento não apenas virou notícia, como também desencadeou uma tempestade na internet. Grandes emissoras da Sky News à ABC. 7 rapidamente voltaram sua atenção para uma única pergunta. Como se pronuncia isso? Inicialmente apresentado como XASH, A12, escrito com o número padrão 12, a grafia foi logo ajustada para cumprir as regulamentações da Califórnia, substituindo os dígitos pelos numerais romanos X, 121. Embora pareça diferente no papel, a pronúncia permaneceu exatamente a mesma. No podcast Joe Rogan Experience, Elon Musk explicou a fórmula por trás da obsessão global. Primeiramente, foi minha sócia quem teve a ideia principal para o nome. Quer dizer, é só X a letra X, e o AE se pronuncia Ash, e o A12 é minha contribuição, Archangel 12, o precursor do SR-71, o avião mais incrível de todos os tempos. O nome funciona menos como um título tradicional, e mais como um manifesto do mundo de seus pais, uma mistura de tecnologia avançada, símbolos e aviação. Em poucos dias, milhões de pessoas assistiram a vários vídeos analisando uma sequência de letras e símbolos, antes mesmo que a criança pudesse entendê-los. Isso evidencia uma realidade clara: a fama não o encontrou por mérito próprio. Ela já o aguardava antes mesmo que ele soubesse o que era o mundo. Mas um nome único foi apenas o primeiro passo. O que realmente diferencia sua trajetória é a realidade específica em que ele nasceu, um mundo definido pelo nome Musk. Em 4 de maio de 2020, XASH A12 veio ao mundo. Mas nenhuma certidão de nascimento seria capaz de capturar a imensidão do ecossistema global que o aguardava. Elon Musk não era apenas um pai bilionário. Ele era um arquiteto de realidades que transformariam o mercado. Apenas alguns dias antes do lançamento do Tesla Model 6, um único tweet de Musk, afirmando que o preço das ações da Tesla estava muito alto, eliminou 14 bilhões de dólares americanos em valor de mercado em poucas horas, conforme documentado pela BBC. Anteriormente, uma publicação de 2018 sobre a possibilidade de fechar o capital da empresa fez com que as ações disparassem 11% em um único dia, segundo a Reuters. Este era o ambiente em que X entrou uma família regida por decisões que abalaram as finanças globais. Seu pai não estava apenas administrando empresas, ele estava remodelando os limites da humanidade. Em entrevista ao Wall Street Journal, Musk definiu o principal objetivo da SpaceX: criar uma cidade autossustentável em Marte para que a humanidade pudesse sobreviver mesmo se as naves de suprimentos da Terra parassem de chegar. Na Tesla, ele impulsionou a produção em massa de veículos elétricos. Na X, ele assumiu o controle da praça pública informal do mundo. Em inteligência artificial, construiu redes avançadas enquanto alertava abertamente sobre seus riscos. Esses não eram conceitos abstratos de sala de reuniões. Eram o ruído de fundo da infância da X. A maioria das crianças ricas nasce em mansões. X nasceu em um ambiente geopolítico e tecnológico dinâmico, com um nome de família que dita as manchetes globais todos os dias. E quando isso é a sua normalidade, até os momentos mais simples da infância são instantaneamente transformados em notícias de primeira página.
Em fevereiro de 2025, a imprensa internacional presente no Salão Oval mudou repentinamente o seu foco. Enquanto o presidente Trump assinava uma ordem executiva na mesa Resolute X, Ash A12, de 4 anos, subiu nos ombros de seu pai Elon Musk, olhando alegremente ao redor da sala histórica e roubando completamente a cena do momento político solene. Essa exposição pública de uma dinâmica privada chamou a atenção imediatamente, provocando uma rara reação nas redes sociais de sua mãe Grimes. Ele não deveria estar em público assim. Eu não vi isso, obrigada por me avisar, mas fico feliz que ele seja educado. Suspiro. Para os líderes mundiais, era uma questão de política. Para a mídia, foi conteúdo viral. Para a criança, foi simplesmente um dia com o pai. Há poucos dias, o evento ganhou proporções internacionais durante a visita de uma importante delegação dos EUA ao Grande Salão do Povo, em Pequim. Agora com 6 anos, X acompanhou o pai e figuras como o primeiro-ministro Li Qiang. No entanto, foi sua pequena bolsa com cabeça de tigre que roubou a cena. Como noticiou o News 18, o filho de Elon Musk, Lil X, transformou uma bolsa artesanal com cabeça de tigre na maior tendência de moda de Pequim. A bolsa esgotou rapidamente online depois que Lil X foi fotografado carregando-a. Custava 300 yuans ou aproximadamente 44 dólares americanos. Essa sequência ilustra a natureza única de sua criação. X não busca atenção. Sua proximidade com o poder o integra automaticamente ao ciclo de notícias global, influenciando manchetes geopolíticas e mercados de consumo antes mesmo de terminar o ensino fundamental. Isso revela uma realidade muito mais complexa do que o luxo convencional. É um recurso totalmente exclusivo. Acesso total. Para X, o verdadeiro luxo não se define por roupas de grife ou bens materiais. Ele reside nas portas que se abrem antes mesmo que ele consiga alcançar a maçaneta. Nascido em berço de ouro, seu cotidiano vai muito além do conforto financeiro. X cresce cercado pelas matérias-primas do futuro: foguetes, inteligência artificial, veículos elétricos, robótica e conversas que moldam o próximo capítulo da humanidade. Enquanto a maioria das crianças brinca com brinquedos X, cresce rodeado por empresas bilionárias, algoritmos inovadores e discussões à mesa de jantar que podem impactar mercados inteiros. O privilégio mais raro não é o que ele possui, mas o lugar onde lhe é permitido estar. Ele respira o ar das salas onde a história é escrita não como um espectador, mas como alguém silenciosamente presente no centro de tudo. Carregar o sobrenome? Musk coloca o jovem em uma posição incomumente próxima às discussões que moldam a tecnologia, os negócios e a comunicação global. Para X-Luxo, tem menos a ver com riqueza material e mais com crescer perto de algumas das indústrias mais influentes da era moderna. Contudo, toda vantagem extraordinária tem seu próprio peso. E no caso de X, esse peso pode ser a pressão silenciosa da expectativa. Quando um menino cresce à sombra da influência global, o mundo raramente se contenta em apenas observá-lo se desenvolver. Em vez disso, os observadores imediatamente projetam um futuro sobre ele. Para X, isso criou uma realidade incomum. Discussões públicas rotineiramente o tratam como um sucessor previsto de um império tecnológico, muito antes que ele sequer consiga compreender o conceito. A imprensa internacional já documentou essa narrativa prematura. Após sua presença em importantes eventos oficiais, a India Today destacou o fascínio do público escrevendo: "Ele pode muito bem ser o sucessor de Musk." X acompanhou seu pai ao Salão Oval e em reuniões com astronautas, primeiros ministros e presidentes de todo o mundo. Essa estreita ligação é visível para todos ao seu redor. Desde muito jovem, ele é visto com o pai em diversos eventos, sentado em seu colo, assistindo a estreias de filmes e até dançando em cima de mesas de conferência, refletindo sobre esse vínculo único. Mac Boucher, irmão de Grimes, observou: "Sinto que pouquíssimas pessoas no mundo têm o mesmo sentimento em relação ao próprio filho, enquanto alguns veem essa proximidade como um reflexo de si mesmos. Enquanto alguns analisam a questão dos laços familiares pessoais,
outros a consideram sob uma ótica mais estratégica. Kurt Braddock, professor de comunicação pública na American University, sugeriu à BBC que essas aparições servem para torná-lo um pouco mais acessível e humanizar a forma como o público o vê. Seja por laços pessoais ou por relações públicas, essa criação visível alimenta constantemente especulações públicas em larga escala. O público online frequentemente debate seus rumos, questionando se ele acabará assumindo o controle de empresas como Tesla, SpaceX ou XAI. No entanto, essa expectativa pública de sucessão automática contrasta fortemente com a realidade corporativa declarada por seu pai. Conforme publicado pela revista People, Elon Musk deixou sua posição sobre herança completamente clara. Eu definitivamente não sou da opinião de que se deve dar automaticamente ações de empresas aos meus filhos, mesmo que eles não tenham interesse, inclinação ou capacidade para administrá-las. Acho isso um erro. Cria uma dinâmica muito incomum. Embora o mandato interno exija estritamente mérito individual, o mundo exterior continua a construir uma mitologia complexa em torno da criança. X ainda não escolheu uma carreira nem definiu sua própria identidade. Ele é simplesmente uma criança. Embora o mundo exterior veja a criação de X como um privilégio extraordinário, a realidade dentro de sua família é definida por uma discordância fundamental sobre a que lugar pertence a vida de uma criança. X cresce dividido entre duas filosofias contrastantes: o mundo de total integração pública do pai e os esforços diretos da mãe para preservar seu anonimato. Essa tensão oculta foi amplamente documentada pela imprensa internacional. As manchetes da revista People capturaram diretamente essa luta materna, relatando que Grimes disse ter implorado a Elon Musk para manter seus filhos longe dos olhos do público. É muito preocupante. O relatório destacou que muitas vezes ela não era informada com antecedência sobre algumas dessas importantes aparições públicas, tomando conhecimento delas apenas quando imagens surgiam por meio de contas online aleatórias. Em uma declaração detalhada publicada no X, ela expressou a profunda frustração de uma mãe que tenta proteger seus filhos de um aparato midiático global que ela não pode controlar. Infelizmente, eu não controlo a internet. E não posso apagar isso da internet. Já tentei implorar ao público e ao pai dos meus filhos para que os mantivessem offline e também tentei medidas legais. O fato de a vida dos meus filhos estar exposta publicamente me preocupa profundamente e penso em como resolver isso todos os dias. É inacreditável que não haja uma solução para essa situação. Essa perspectiva introduz um elemento humano crucial na narrativa. Para Elon Musk, levar seu filho pequeno para salas de reuniões e eventos oficiais pode ser simplesmente uma forma natural de criar laços paternos. Para a mídia, é conteúdo de primeira. Para o público, é um espetáculo envolvente. Mas para uma mãe, isso representa a exposição sistêmica de uma criança pequena que é totalmente incapaz de consentir com uma vida pública. Grimes também destacou a atual falta de proteção institucional para crianças na era digital, escrevendo: "Eu esperaria que houvesse alguma lei que permitisse aos pais impedir que crianças pequenas vivessem vidas públicas, mas sinceramente, nem confio que a lei me ajudaria agora se eu tentasse invocá-la." Vista sob essa perspectiva, a infância de X deixa de ser uma simples história de luxo bilionário e se transforma em algo muito mais complexo. Torna-se a história de um menino que se encontra exatamente na encruzilhada de duas forças poderosas e opostas: a força implacável da visibilidade global e o desejo silencioso e desesperado por proteção. X não está navegando sozinho por essa intensa atenção da mídia. Ele faz parte de uma família maior e muito visível. A dinâmica da família Musk raramente segue os padrões previsíveis da fama clássica das celebridades. Em vez disso, suas vidas existem sob constante observação pública, onde marcos familiares privados frequentemente se tornam assuntos de atenção global. Para um menino como X, esse nível de visibilidade pode dificultar a manutenção da privacidade. Quando o nome de uma família está intimamente ligado a grandes crises globais, os espaços tranquilos e protegidos de uma educação convencional tornam-se muitas vezes mais difíceis de preservar. Cada conquista é instantaneamente registrada, analisada e transmitida para milhões de pessoas.
Essa exposição contínua destaca uma realidade única para a criança. Ele não está apenas crescendo em meio à riqueza das celebridades. Ele está se desenvolvendo dentro de uma família cujas decisões diárias influenciam diretamente a tecnologia, a mídia e o debate global. Além dos flashes das câmeras, existe uma realidade mais silenciosa. X não está apenas visitando este mundo de tecnologia avançada. Ele está crescendo dentro disso. Enquanto a maioria das crianças ouve histórias de contos de fadas antes de dormir, a infância de X se desenrola perto dos galpões de engenharia da Starbase e da Tesla. Para ele, a SpaceX não é apenas uma manchete corporativa. É um lugar onde ele esteve sob protótipos de foguetes desde a infância e visitou salas de controle de lançamento antes mesmo de chegar à idade escolar. Sua mãe Grimes confirmou esse interesse peculiar em entrevistas, descrevendo-o como um pequeno engenheiro sem dúvida. Ela revelou que com apenas 3 anos de idade, X já possuía um conhecimento incomum sobre mecânica de foguetes, observando X sabe muito sobre foguetes. Ele sabe mais sobre foguetes do que eu. Ele ficava chateado se seus foguetes de brinquedo não fossem anatomicamente corretos. Seu cotidiano está constantemente inserido nesse ambiente de alta tecnologia. Em 2024, ele acompanhou seu pai à gigafábrica na Alemanha, vivenciando em primeira mão a produção avançada de veículos elétricos. Até mesmo sua educação reflete esse foco, enfatizando o aprendizado baseado em projetos em ciências robótica e programação em vez da educação tradicional baseada na memorização. No mundo de X, o tempo regular em família naturalmente envolve discussões sobre energia sustentável, inteligência artificial e tecnologia automatizada. Conceitos como Starship ou o robô Optimus não são termos industriais distantes. São extensões do trabalho diário de seu pai. Embora essa educação visível ofereça exposição precoce à inovação genuína, ela também traz consigo um tipo único de expectativa pública. Crescer em uma família profundamente ligada às indústrias que moldam a vida moderna cria uma trajetória infantil incomum. No entanto, a história mais profunda permanece focada no indivíduo. A questão mais intrigante não é mais o acesso extraordinário que ele tem hoje, mas sim quem ele escolherá se tornar quando chegar a hora de sair da sombra do pai. Por trás do nome incomum e dos holofotes globais, uma verdade simples é facilmente esquecida: X é fundamentalmente apenas uma criança crescendo. Ele não é uma marca corporativa, um símbolo político ou um sucessor corporativo predeterminado. Embora sua infância se desenrole em salas de imenso poder, suas reações permanecem inteiramente humanas. Quando sobe nos ombros do pai ou carrega uma bolsa artesanal com estampa de tigre, ele não está se apresentando para uma plateia. Ele está simplesmente navegando pelo mundo com a curiosidade natural de uma criança. O desafio singular de sua vida é que esses momentos comuns do crescimento são continuamente transmitidos para milhões de pessoas. Portanto, olhar para a vida não deveria ser sobre prever o seu futuro. Trata-se de compreender o mundo incomum que a atenção pública lhe conferiu. Com o passar dos anos, o caminho que X escolherá permanece totalmente em aberto. Ele poderá eventualmente seguir a área tecnológica de seu pai, ingressando nos setores aeroespacial ou de inteligência artificial. Alternativamente, ele pode optar pela privacidade que sua mãe tanto lutou para preservar, escolhendo uma vida bem distante dos holofotes. Ou pode definir um caminho totalmente independente que pertença exclusivamente a ele. O aspecto mais extraordinário da vida de X não é a riqueza que o cerca, mas sim o fato de o mundo ter começado a projetar expectativas sobre ele antes mesmo de ele ter idade suficiente para falar por si próprio. X acha 12. Musk pode crescer rodeado de luxo, poder e expectativas incomuns, mas a parte mais importante da sua história ainda não foi escrita. Porque um dia ele poderá decidir que ser filho de Elon Musk é apenas o começo, e não a definição de quem ele se tornará.